Vamos falar sobre O Alienista de Machado de Assis? Essa obra foi lançada lá no ano de 1882 por um dos mais geniais escritores da literatura brasileira, que é Machado de Assis. O Brasil estava passando pelo movimento do realismo quando o livro foi lançado. Agora, falando um pouquinho do livro sem dar muitos spoilers, a história traz a vida de um personagem principal chamado Simão Bacamarte, que se especializou na Europa e depois voltou para Itaguaí para poder se dedicar à sua profissão, E ele se formou em psicologia e estudo da mente e da alma. Logo no comecinho do livro, ele conta que se casou com uma mulher, a Dona Evarista, só porque ela podia ter filhos, e porque ela tinha uma boa fisionomia e uma boa saúde, mas não porque ela era bonita ou porque ele gostava dela, era só mesmo para ter filhos. No decorrer da história também, o livro nos conta que esse homem, o Simão Bacamarte, ele abre um hospício, uma casa para loucos, onde ele vai prender lá dentro todas as pessoas da cidade que ele considera loucas, para que essas pessoas possam ter os cuidados de um bom médico e que ele pudesse fazer experiências psicológicas nessas pessoas. Os experimentos psicológicos de Simão eles vão se tornando cada vez piores de acordo com Machado de Assis no livro, e ele começa a julgar as pessoas como loucas por simples atitudes que ele mesmo considerava anormal. Então ele pega todas essas pessoas e prende numa casa que foi chamada no livro de A Casa Verde. Esses experimentos eles vão piorando tanto que os moradores da cidade começam a ficar apreensivos e isso gera movimentos e protestos na cidade contra o médico. E a história termina com um plot twist muito legal que eu não vou falar aqui para você poder ler e entender qual que é. Agora voltando um pouquinho sobre Machado de Assis e mais sobre o livro, o contexto histórico ali do Brasil na época, o livro tem um tom humorístico muito irônico, que é uma coisa muito característica de Machado de Assis, Então ele traz essa ironia para os livros, ele traz esse tom assim mais de deboche quando ele está escrevendo. Uma coisa muito legal sobre Machado de Assis é que nas obras dele, ele sempre dá um jeito de trazer alguma característica do momento que a gente estava vivendo na época que ele escreveu o livro, e trazer isso pro livro, Fazer uma crítica dentro da história dele sobre alguma coisa que estava acontecendo no país na época e ali dentro das entrelinhas pra gente mesmo descobrir. Isso é muito comum entre os artistas daquela época, onde o Brasil vivia muitas mudanças, de períodos, de movimentos. Era muito comum que os artistas fizessem as suas obras, as suas artes, com alguma coisa criticando ali o movimento do país ali nas entrelinhas. Dentro do Alienista, Machado de Assis faz isso também, lá no finalzinho do livro, quando tá acontecendo as revoltas quando já tá ali quase no final do livro, onde o povo começa a revoltar contra o doutor, ele faz essa troca essa inversão de poderes, onde durante todo o livro, o poderoso chefão era o Simão Bacamarte, que tinha autoridade para prender as pessoas. Depois ele troca esse poder, quando as pessoas da cidade começam a se revoltar contra ele faz isso para criticar o cientificismo e, de certa forma, o naturalismo também. O Alienista nos mostra o perigo desse exagero do julgamento, onde esse julgamento vai mudar as pessoas ou vai isolar elas em um grupo específico social. O livro ele coloca pessoas que são considerados perigos para a sociedade, considerados necessitados, considerados loucos. Isso nos leva o quanto a nossa sociedade busca a rotulação, o quanto nós buscamos rotular uns aos outros sobre aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, tudo é rotulação. Isso, quando acontece sem o nosso cuidado, quando a gente não toma cuidado com a rotulação e com o julgamento, isso nos leva à loucura, ou confirma a loucura daqueles que nos julgavam como loucos.